Chegou a hora de responder a sua perguntinha criativa pra valer. Essa marchinha tô inventando agora, então não sei como continua. Você gosta dessas coisas, né? Eu tô falando com o Gabriel, editor aqui, né? Putz, eu não sei o que ele vai fazer com isso, cara. Será que eu devia ter feito desse jeito? Meu pai. Ô, rapaz. Putz, cara. Mas, vamos lá. Respondendo perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram. Como sempre aqui, num clima... Não pode falar carnavalesco, né? O pessoal fala espírito valesco. Ruim. Respondendo as suas perguntas criativas que você manda pelo Instagram e que eu não respondo na caixinha do Instagram quando a coisa é mais cabeluda, complexa ou quem sabe cômica, eu trago pra cá e a gente tem esse momento de tirar dúvidas. Frequently Asked Questions, FAQ. O cara sabe inglês, hein? O cara sabe inglês. Então, como é que faz esse negócio? Você tem a dúvida de teologia de Bíblia, é criativa, é interessante, é importante, tá incomodando seu coraçãozinho, então você me segue no Instagram e ali você faz as perguntas, certo? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe seu like, deixe seu comentário, porque aqui a gente tem vídeos de Bíblia, de teologia, todos os dias. Se você gosta desses temas, você tem que fazer o quê? Se inscrever, ativar as notificações, se tornar um membro do canal, dar uma passada na descrição, onde tem livros para você aprender sobre teologia, tem os meus cursos também, é isso. E agora, sem mais delongas, eu vou responder as suas perguntas. Como o evangelho chegou a Roma? Não sei. Porque não tá no livro de Atos. Olha que pergunta legal. Não tá no livro de Atos como que criou-se ali uma igreja em Roma, e Paulo se corresponde com uma igreja em Roma, né? Ali em Romanos. Como foi que o evangelho chegou até Roma? Bom, essa é uma grande discussão no mundo acadêmico. Uma bela de uma pergunta. Porque só lendo o texto bíblico a gente realmente não consegue descobrir isso. E, na verdade, a gente é carente de outras fontes que nos deem uma resposta definitiva a esse respeito. Então, vai ter um grande debate aí, isso é um grande mistério. E eu não vou falar em mistério aqui, mas vou revelar um grande ditado a respeito do mundo antigo. Todos os caminhos levam a Roma. Isso é um grande ditado. Todos os caminhos levam ao centro do mundo. Roma era o centro do mundo. E a hipótese mais aceita entre estudiosos a respeito dessa igreja em Roma com a qual Paulo se corresponde diz respeito a isso, a todos os caminhos levarem a Roma. Como Paulo não plantou a igreja em Roma, ele escreve para pessoas conhecidas naquela igreja, mas que ele nunca visitou, a gente começa a inferir, a partir das saudações que Paulo faz aos irmãos em Roma, lá no capítulo 16 de Romanos, que o que existem ali são casas diferentes, com pessoas diferentes, liderando pequenas igrejinhas diferentes. Ao que tudo indica, é isso que Paulo está sinalizando ali em Romanos 16. Isso fica mais claro quando a gente percebe as tensões entre diferentes casas nos capítulos 14 e 15. Beverly Roberts Gaventa, por exemplo, sugere, inclusive, que uma leitura moderna de Romanos talvez fosse melhor feita ao contrário. Ela tem um livro que se chama Reading Romans Backwards, lendo Romanos ao contrário, de trás para frente, porque essa noção do que está rolando no capítulo 16 explica melhor as tensões do capítulo 15 e do capítulo 14. Interessante. E então, tendo essas casas diferentes, qual que é a ideia? A ideia é que cristãos gentios e cristãos judeus ao redor do mundo, que em algum momento tiveram que se mudar para Roma, porque Roma era o centro do mundo, iniciaram esses cultos domésticos nessas diferentes casas ali em Roma. Então, como que a igreja chegou até Roma? Porque todos os caminhos levam a Roma pela rota comercial de fato, gente que se converteu em algum outro lugar, que foi para Roma por algum motivo e iniciou trabalhos ali, cultos domésticos ali. As saudações de Paulo no capítulo 16 dão muito indício de que isso aconteceu de fato, porque é um monte de gente que ele conhece e que ele conheceu em outros lugares do mundo antigo, porque ele mesmo não tinha visitado Roma. Então ele conhece essas pessoas em outros lugares do mundo antigo, por quê? Porque elas moravam ali naqueles lugares, mas em algum momento elas se mudam para Roma e iniciam os cultos ali. Então a hipótese mais aceita é de algo bem orgânico
orgânico mesmo. Pessoas que mudam pra Roma porque é normal mudar pra Roma ao longo da vida. Como é normal mudar pra São Paulo pra tentar uma vida melhor, como é normal gente que quer ir morar em Nova York porque é a terra das oportunidades, e por aí vai, certo? Então, como o evangelho chega a Roma? Pela estrada, porque todos os caminhos levam a Roma no mundo antigo, beleza? Baita pergunta, cara. Parabéns a você que fez essa pergunta. Como seria o Concílio de Jerusalém hoje? Por denominação? Algo recente do tipo no meio protestante já aconteceu? Olha só, essa pergunta me remete ao vídeo que eu gravei sobre como escolher uma denominação, uma igreja para pertencer. Um irmão católico, bastante condescendente, daqueles que olham de cima para baixo, assim, esses protestantes inferiores, eu assisto o Padre Paulo, eu sou realmente intelectual, ai, como eu amo Olavo de Carvalho. A gente sabe ser ácido também, tá? Eu respeito muito os católicos aqui nesse canal, mas você vem com acidez pra cima de mim, a gente sabe ser ácido também, tá bom? Só um disclaimer aqui pra você. Olavo de Carvalho não tem nada de intelectual, é um charlatão. Que você acreditou nele por circunstâncias da vida, vou dizer assim, tá? Mas muito provavelmente porque a erudição da qual você se arroga tanto não fez parte da tua formação, você encontrou o Olavo e ele te enganou. Todo mundo se engana, cara, fica tranquilo. Eu me engano, todo mundo se engana uma vez na vida. Se enganar com o Olavo é um privilégio de alguns, é bom se desenganar com o Olavo de Carvalho, né? O sujeito que falou que a Covid não existia e acabou falecendo de Covid. Espero que tenha se arrependido dos pecados, espero que tenha conhecido a Cristo. E aí eu fiz esse vídeo, o cara com um ar muito condescendente dessa intelectualidade superior aí, e existem católicos extremamente intelectualizados, Raymond Brown, por exemplo, né? Já falecido, mas esse um baita do intelectual. Bernard Lonergan, quando interpretado corretamente, um baita de um intelectual. Mas o cara chegou e falou: nossa, coitado desse rapaz, todo bem intencionado e nem percebe que está apontando o grande erro da igreja protestante. Falou mais algumas coisas lá. Sim, eu apontei o grande erro da igreja protestante, a nossa falta de unidade. Você tem toda a razão. E se esse é o grande erro da igreja protestante, a igreja protestante também tem uma grande virtude, que é não ter medo dos seus erros e saber apontá-los e dizer que ela é falível e dizer que há problemas que precisam ser consertados. Então, a igreja protestante tem esse grande erro, ela também tem as suas virtudes. Assim como a igreja católica apostólica romana tem suas grandes virtudes, tem os trabalhos missionários do século XIV, século XV, século XVI, em que pese andar lado a lado com o colonialismo muitas vezes, mas os trabalhos missionários, por exemplo, de Francisco de Assis, não eram nada colonialistas e se iniciam com católicos. Os protestantes demoram para entrar em trabalho missionário, por exemplo. Então a igreja católica tem suas grandes virtudes. Opa! É só falar que tem virtude que dá problema aqui. Derrubei o meu copo que estava vazio pelo jeito, porque não derrubou água, então nem adianta para tomar. Então, quem não tem defeitos é Jesus de Nazaré, tá? Igrejas têm defeitos. Como seria o Concílio de Jerusalém hoje? Por denominação, esses protestantes divididos aí, como que seria isso? Como que faz um negócio desse? Cara, dentro dos moldes de uma decisão doutrinária, é impossível, não teria Concílio de Jerusalém hoje. Mas tem algo semelhante ao Concílio de Jerusalém dentro dos moldes do propósito missionário da igreja, que é muito mais importante do que ficar definindo doutrina, até porque nós temos uma sólida doutrina histórica na qual a gente se apoia. A gente tem coisas similares sim. Por exemplo, o movimento de Lausanne. O movimento de Lausanne é um movimento interdenominacional bastante representativo. Então, tem coisa parecida assim, tá? Deixando a acidez de lado, terceira pergunta. Meu pastor xinga no futebol. Devo mudar de igreja? Você tá falando sério? Muda pra igreja perfeita do rapaz que deixou o comentário aí no outro vídeo. Meu pastor xinga no futebol, devo mudar de igreja. Não, você deve ir lá conversar com o seu pastor pra parar de xingar. Agora eu tô na dúvida se ele xinga assistindo futebol ou jogando futebol, né? Porque não deveria em nenhuma das hipóteses, né? Você vai lá e conversa com o seu pastor, fala pra ele parar com isso. Isso me lembra uma história de um pastor de amigos meus que levou esses meus amigos quando eram adolescentes pra assistir o jogo do São Paulo. Tudo São Paulino, o pastor era São Paulino também. E aí lá no meio do jogo ele começa a xingar os juízes, os caras ficam impressionados assim, pô, o pastor xingando, bravo pra caramba e tal.
Enfim, não deve xingar, mas você vai mudar de igreja porque o pastor xinga no futebol? Tanto motivo pra mudar de igreja? Esse não, esse é motivo pra você conversar com o seu pastor e falar pra ele parar com isso. O pastor xinga no futebol, mudar de igreja. 4. Jesus levava sacrifícios ao templo mesmo sem ter pecado algum. Vocês estão inteligentes hoje, hein? Pergunta intelectual. O maluco é brabo. Jesus levava sacrifícios ao templo mesmo sem ter pecado algum. Cara, então, quando a gente lê o livro de Levítico, a gente vê que diversos sacrifícios não têm relação específica com pecado. Era tudo mentira! Era. Não, pera. Era tudo mentira. Tá? Tem várias ofertas ali que são feitas que não é pra pagar o pecado que foi. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Então esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto é que a grande oferta pelo pecado Jesus não fez. Como no templo. Ele fez na cruz, mas no templo não. Ele não era o sumo sacerdote, porque a grande oferta pelo pecado acontecia no Yom Kippur, no dia da expiação, no dia agradável ao Senhor. E quem fazia era o sumo sacerdote, em nome de todo o povo. Certo? Então, essa ele não fez no templo. Essa ele fez na cruz, sendo ele mesmo abatido como cordeiro. Então, perceba, o sacrifício, muito mais do que uma questão de pecado ou não, ele é uma refeição, tá? Não é à toa que você cozinha a carne do sacrifício. The prophecy is true. E ele é uma refeição entre duas pessoas que estão celebrando a sua comunhão. Quando há pecado, apesar das ofensas mútuas, o sacrifício está lá eliminando as ofensas e restabelecendo uma comunhão da mesa. Quando você arruma uma treta com alguém, você pede perdão, o cara fala tá perdoado, talvez você ainda fique na dúvida, putz, será que tá tudo bem mesmo? O cara falou que tá tudo bem, mas será que tá bem mesmo? Você descobre se tá tudo bem mesmo, se ele chama você pra um churrasco, por exemplo, e lá no churrasco, vocês comem juntos, vocês assistem alguma coisa na TV junto e tal, ali você sabe que tá tudo bem. É na refeição, é na mesa, é no churrasco, é na pizza, ali você sabe que tá tudo bem. A mesa, ela é a reconciliação, tá? Então, quando tem pecado, realmente o sacrifício vai lá e na refeição você come com Deus. O sacerdote come com Deus no teu lugar, te representando. No caso do Yom Kippur, isso é. Então, uma parte o sacerdote come, a outra parte é consumida. Essa parte que é consumida é a parte que Deus está comendo. Então, quando Jesus leva sacrifícios ao templo, não há os pecados, há só a comunhão. Existe só a celebração. Assim como quando você vai no churrasco de um amigo que não tem nenhuma ofensa entre vocês dois, é só uma celebração de uma grande comunhão. O ritual sacrificial, às vezes por causa da nossa ideia de substituição penal, ele é sempre visto como algo para limpar os pecados. Limpar os pecados para alguma coisa, para uma celebração de uma grande comunhão, de uma mesa comunitária. Então, se não tem pecado, não precisa ir fazer o sacrifício. Não, brother. Se não tem o pecado, você pode comer de boa com Deus, pô. Tá entendendo? É outra parada, tá? Então, enfim, teologia sacerdotal. É um negócio difícil, mas é legal pra caramba, tá? Espero ter respondido aí de maneira clara. Quando você vem novamente a Fortal City? No Fortal, pular o carnaval fora de época. Não, Fortal City é Fortaleza, Fortal é o carnaval fora de época. Eu não vou pro carnaval fora de época. Quando que eu volto pra Fortaleza? Quando a Assembleia de Deus me chamar novamente, ou quem sabe quando a Igreja Batista Manaim do Iago me chamar novamente, ou quem sabe quando a Ponte Fortaleza me chamar. Aliás, Manaim nunca me chamou, né? Mas quando o Iago me chamar novamente aí eu volto pra Fortaleza. Grande cidade que eu gosto bastante, tem muita gente lá que eu admiro, respeito e gosto. Fortaleza, quem sabe a gente tá voltando esse ano, não sei. Não tenho datas pra Fortaleza ainda, mas pode ser que o convite aconteça em algum momento, eu deixo vocês saberem, certo? Última pergunta, como ter uma melhor leitura de Apocalipse? Bom, Teologia de Apocalipse, Richard Bauckham, editora Thomas Nelson, lendo Apocalipse, responsavelmente Michael Gorman, editora Thomas Nelson, os links estão aqui
aqui na descrição. Imaginação Apocalíptica, John J. Collins, editora Paulus, link aqui na descrição também. Com essas 3 leituras, você certamente terá uma leitura melhor do livro de Apocalipse. Tem um livro do Eugene Peterson que já foi traduzido em português, eu não sei se... O nome dele é Trovão Reverso, se não me engano, né? Reverse Thunder, em inglês. Mas ele foi traduzido, mas não sei se ele tá fácil acesso, não sei. Eu vou até dar uma pesquisada depois na hora de botar o link. Mas também é uma leitura interessante do livro de Apocalipse que vai te ajudar a ter uma leitura melhor deste livro. Última dica. Capítulo 11 de Doutrina e Devoção. Eu escrevo sobre adoração apocalíptica e ali você tem uma noção de como fazer boa teologia usando o livro de Apocalipse também, tá bom? Essas foram as perguntas, essas foram as respostas. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.